dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos pela segunda vez. Eu comecei a live, já tava no 12º minuto e ela caiu. Ai, que raiva, eu acho que foi a internet. Mas vamos voltar. Vou começar de novo porque, como eu disse, não deu nem pra salvar a primeira. Eu, de repente dava e eu nem. Ai, enfim. Vamos orar. Aí, ó, todo mundo entrando de novo. Bom dia, gente. Bom dia, Vânia. Bom dia, Maria. Sejam bem-vindas. Vamos começar orando. A Vânia estava aqui comigo mais cedo, né, Vânia? Caiu a live. Tive que começar de novo. Vamos que vamos. A gente começa orando novamente e aí eu parto para a leitura de novo. Estamos aí no início. É isso. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, Paizinho, obrigada. Obrigada, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos, Deus. Eu estava aqui nessa manhã, Deus, orando a respeito, sabe, Deus, das nossas vidas, do ar em nossos pulmões, sabe, Deus, das vezes que abrimos os nossos olhos e podemos ter contato com toda a natureza que o Senhor fez, pela sustentação que o Senhor dá no nosso corpo, pelas vitaminas, pelo sangue que corre, pela nossa coluna que nos sustenta, sabe, Deus, por cada membro, por cada parte do nosso corpo. Então, tudo isso, sabe, Deus, às vezes passa batido e hoje o Senhor trouxe à minha mente, sabe, Deus, para a gente estar orando, agradecendo por isso, liberando a cura, Deus, para aqueles que estão com necessidade, sabe, Deus, que estão com um dos seus membros parecendo morto, sabe, Pai, em nome de Jesus nós declaramos vida, Senhor, em nome de Jesus a cura, sabe, Deus, a proteção do Senhor, a mudança, porque sabemos que todas as coisas são possíveis àqueles que creem, e nós em nome de Jesus estamos aqui em concordância, Deus, dizendo e determinando cura, Deus, aonde há morte, aonde há enfermidade, Deus, em nome de Jesus, que haja o poder de Deus agindo, Deus restaurando e levantando, Deus, tudo aquilo que está sem vida. Em nome de Jesus, quero ainda colocar diante de Ti este momento de leitura da Tua Palavra. Mais uma vez, Deus, a live caiu da primeira vez, mas continua conduzindo, Deus, se há algo que eu falei que não devia ter sido falado, Deus, corrija as minhas palavras, nos guia, Senhor Deus, em todo o entendimento da Tua Palavra. Nós também oramos, Deus, por paz entre Israel e Irã. Te agradecemos, Deus, porque nós cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor, Deus, é o Deus de toda a terra, de toda essa nação e da nação brasileira. Te agradecemos, convidamos o Senhor para estar presente aqui e em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Bora! Amém, sim, em nome de Jesus, que o Senhor o alcance com paz, né, com livramentos. Amém, Vânia. Então vamos lá, gente, eu vou começar lendo de novo, vai dizer assim, capítulo 26 de Jeremias, versículo 1. Logo que Jeoaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Então aqui nós vemos que Jeremias ele tinha a obrigação de se colocar em frente ao templo e dizer ali para o Senhor. As pessoas estavam vindo adorar a Deus, as tropas estavam armadas. Aqui é o período então ali do reinado de Jeoaquim, onde a Babilônia já estava fazendo aquele cerco, eles já estavam para cair e eles
e eles estavam, às vezes, andando ludibriados, né, com todas as situações, ainda que eles fossem até o templo, eles não estavam se escondendo, eles estavam indo adorar, mas eles não estavam, mas Deus vira para Jeremias e fala, deixa eu falar, mais do que adorar, eu preciso que eles se arrependam dos seus pecados, eu preciso que na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eles cumpram, sabe? Eles estão vindo me adorar, mas eles muitas vezes estão voltando para suas casas e estão fazendo as coisas das quais eu detesto. Então eu preciso que você chegue até lá e e, e aí peça para ele, vamos orar, ô Reginaldo, ô Jesus, que vocês sejam consolados, toda a família. Que bom que Deus está sustentando. Mas vamos orar sim. Em nome de Jesus, que ele esteja nos braços do Pai, né? Que é o melhor lugar. Então, voltando aqui rapidamente. Então é isso, sabe, gente? E eles estavam andando de uma maneira errada. Então, Deus manda Jeremias se colocar no templo e falar o seguinte. Então, no versículo 4 vai dizer: Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com este templo o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: Você vai morrer por causa disso. Por que é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares, na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: Este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse: Foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, você e o povo desta cidade serão culpados de morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então, as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí alguns líderes dos mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia juntado. Antes dessa parte, então aqui a gente vai ver ali que o profeta Jeremias vai falar então que aquela cidade onde, né, que Jerusalém iria ser como foi com Siló. Siló antes era o lugar da tenda da Arca da Aliança de Deus, né? Ficava ali, a presença de Deus habitava naquele lugar. Mas em determinado momento o Senhor permitiu que a destruição viesse, né? Levassem a arca, enfim, aquela coisa toda que aconteceu ali. Os filhos de Eli eram péssimos sacerdotes, Eli estava conivente com aquela situação, né, em que os filhos profanavam o templo, comia das comidas sagradas sem poder e seduzia todo mundo ali, enfim, tava um horror aquele lugar, o lugar onde Deus deveria ser adorado. Aquelas pessoas estavam fazendo, né, tipo, deixando aquele lugar um completo caos.
E aí o Senhor permite que a Arca da Aliança é levada, que aquele lugar é destruído, enfim. Tem algumas referências aqui, em especial em Jeremias 7,12, em Salmos, em Josué 18,1, enfim. E aí, beleza, então Deus tá falando mais uma vez, gente, onde vocês estão vindo me adorar, onde vocês acham que a minha presença está, a minha presença já não está faz tempo. Por quê? Porque vocês, né, que nem a gente disse aqui, vocês fazem uma coisa, vocês vêm me adorar no domingo, mas na segunda, terça, quarta, quinta, vocês fazem tudo errado, e não é assim, sabe? Eu tô em todo tempo, em todo lugar. E aí Jeremias, então, ele tinha essa obrigação de falar sobre isso, e era uma palavra muito dura, e por isso os sacerdotes, aqueles que estavam pregando nos templos, eles viraram e eles queriam prender Jeremias e falar: como é que é? Você está falando que a nossa... Eles já estavam sob cerco, sobre aquela aflição, né? Com o cerco montado ali do lado dele. Você tá querendo falar que a minha palavra não tá fazendo... Olha aqui o tanto de gente que tá vindo adorar o Senhor. Você é doida, Jeremias? A gente vai te matar se você continuar falando isso. Para de falar isso. E aí Jeremias vira e fala: eu tô na mão de vocês podem me matar, mas a verdade é essa: o Senhor não está se agradando com a maneira de viver do povo, vocês precisam mudar, e há tempo para isso. Por mais que a gente ache, caraca, já começou a guerra, já começou isso, já, né, meu Deus, não tem mais tempo, não tem mais saída para mim. Deus tá falando: tem saída. Deus tá falando: há solução. A gente pode junto conseguir mudar, a gente só precisa disso. E aí, beleza, então lá no final, as autoridades, aqueles das quais, né, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que o povo, como é que se diz? Os sacerdotes, os profetas da época, os fariseus, né, entregaram Jesus àqueles a quem deveriam proteger, né? Aqueles que tinham a lei em suas mãos, a palavra de Deus em suas mãos, aqueles que deveriam proteger, foram aqueles que entregaram, né? E aqui então o rei vira, senta na porta do templo ali e fala: calma aí, vamos dar ouvido a essas palavras, porque eu acho que Jeremias pode ter razão, gente. E aí, beleza, então vai dizer no versículo 17: aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia juntado: quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras, o Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram: por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Quiriate Jearim. Ele falou contra esta cidade e contra esta nação da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Jeoaquim, os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito, o rei mandou que o matassem. Mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Jeoaquim mandou Eunatã, filho de Aquibor, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Jeoaquim, e ele o mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto, porque Aicã, filho de Safã, me protegeu. Então é isso. Então é isso que temos. E uma das coisas que eu comecei falando aqui, né, na live que eu perdi, é que é isso, sabe, gente? A gente tem que olhar para nossa maneira de viver.
Eu não estou aqui para condenar, né? A palavra de Deus, muitas vezes, ela vai falar sobre essa questão, sabe? De quem deve guardar ali, de quem deve estar conduzindo o povo para o caminho certo, está conduzindo o povo para o caminho errado. Mas a minha intenção aqui é, assim como Jeremias falou a respeito das pessoas que deveriam, na verdade, que há tempo, sabe? Há tempo de mudança, que há tempo, sabe? Se colocou num lugar onde ele virou e ele falou: olha, gente, é possível o Senhor mudar de ideia em relação a nós e não mandar a destruição que ele está pretendendo fazer. Então, que a gente possa orar, possa corrigir as nossas ações, as nossas atitudes, e orar muito por essa guerra, por tudo que está acontecendo e saber que o Senhor, Ele tem o controle de tudo em suas mãos, ainda que a gente pense, ai meu Deus, socorro, o Irã tá com uma arma nuclear nas mãos, é o fim da gente. Deus tem o controle. Eu às vezes penso, eu falo, gente, será que Deus tem o controle sobre isso? Mas tem, e a gente tem visto aí, tá bom? Beijo, não vou me estender mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelos que tiveram aqui.